Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam ótimos. Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre... A gente vai entrar agora na parte de eletroquímica, né? Aí, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as reações de oxirredução. O que são essas reações? As reações de oxirredução são reações que envolvem troca de elétrons, né? E aí, nessa parte da eletroquímica, que vai estudar esses processos de transferência de elétrons. Quando a gente pensa, eu trouxe um exemplo, né, do ferro. Olha que bonita essa peça aqui, ó, de ferro isolado. O ferro isolado, a gente já conhece ele há muitos anos, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Mas não se utilizava como a gente utiliza hoje, né, e até bastante tempo atrás. Por quê? A gente não conhecia como que funcionava esses processos para controlar a oxidação do ferro. Então, como na primeira imagem ali, né, da capa, um ferro totalmente oxidado. Então, é uma das importâncias, né, da gente estudar a eletroquímica. A gente tem o controle sobre algumas reações que poderiam estar oxidando. A gente sabe que a ferrugem é uma oxidação e assim a gente tem mais tempo de vida útil daquele material, né? Então, só para vocês entenderem a importância disso. E aí, para falar disso um pouquinho, vamos para a parte química propriamente dita, assim, ó, lembram das ligações químicas? A gente vai falar agora de ligações químicas e o número de oxidação. A gente viu, né, que existem vários tipos de ligações químicas, mas eu vou focar em duas em especial aqui. A ligação iônica, né? Quando a gente tiver uma ligação iônica, a gente vai falar que a carga do íon é a carga real. Como assim, gente? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem K mais Br, né? São átomos isolados, né? E aí, eu posso ter aqui positivo e o brometo negativo. Vai formar, então, por atração eletrostática, o brometo de potássio, que é um íon. Tá? É uma ligação iônica, né? Lembram disso? A gente viu isso esses dias aí. Né? Beleza. Então, aqui a gente tem o cátion, que é que tem carga positiva, e o brometo, que tem carga negativa, é o ânion. Tranquilo, né? Tudo isso são íons, e aqui a gente tem a chamada ligação iônica num composto iônico. Então, aqui formou um composto iônico. Tá, por iônico, por interação eletrostática. Beleza. Então, quando a gente pensa, o que aconteceu aqui? Por que esse cátion, né, tá positivo, ele é positivo? O que aconteceu? Ele perdeu elétron. Houve uma transferência de elétrons. A gente não estava falando que vai estudar as trocas de elétrons? Então, eles sempre estão trocando, perdendo, recebendo elétrons e nunca prótons. Então, o cátion é aquele que ficou positivo porque ele perdeu carga negativa. Então, ele perdeu um elétron. E o brometo, ele ganhou esse elétron, provavelmente, né? Provavelmente não, ele ganhou do potássio. Aqui, ganhou. Opa! Ganhou um elétron. Tranquilo? Então, a carga do potássio vai ser mais 1. E a carga do brometo vai ser menos 1. Tranquilo. Então, isso é chamada carga real, que de fato existe uma perda de elétrons, uma doação de elétrons. Isso que ocorre na ligação iônica. Lembram disso? Só que a gente tem aquela outra ligaçãozinha, que é a ligação covalente. Na ligação covalente, a gente pode ter dois tipos, ligação covalente do tipo polar e ligação covalente do tipo apolar. E aí, não vai haver, de fato, uma perda de elétrons. O que vai haver é uma atração maior, né, dos elétrons. E por isso a gente dá um nome de carga aparente aqui, ó. Faltou um pouco de coordenação. Olha lá. Carga aparente, tá? E como que a gente vai determinar isso? A gente vai determinar
quem vai atrair os elétrons com mais força a partir da eletronegatividade. E eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons. Então, vamos entender aqui. Vou colocar aqui para vocês um exemplo de uma molécula que vocês quase não conhecem. Que molécula é essa? Molécula da água, né? Molécula da água. Então, o que está acontecendo na molécula da água? Existe uma ligação aqui, né? Vamos fazer assim, vamos desenhar os elétrons para vocês verem. Então, tem um elétron aqui do hidrogênio. Ai! E aí, aqui, o oxigênio tem 6 elétrons. E o hidrogênio tem um elétron aqui e esse aqui que tinha sumido. Tô aprendendo a mexer nisso. Vai dar certo. Mas sai daqui, cara. Pronto. Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural e aqui a fórmula de Lewis representando os elétrons, apesar dele sumir o tempo todo. Mas tá aqui, né? Bom, e aí, o que vai acontecer? Existe, a gente sabe aqui, vamos ver se dá para trocar de cor. Existe um compartilhamento desses elétrons aqui, entre o hidrogênio e o oxigênio, né? Existe aqui um compartilhamento, eles estão compartilhando do mesmo elétron. Entretanto, vocês imaginem um cabo de guerra. Existe um deles, o hidrogênio e o oxigênio. Um deles vai atrair esse elétron com mais força. Fala, não, dá para mim, puxa aqui. Ele vai puxar com muito mais força. E o que vai determinar quais elementos vão atrair os elétrons com mais força é a chamada eletronegatividade. Então, aqui eu tenho uma ordem crescente de eletronegatividade. Veja, o hidrogênio está bem aqui no comecinho. O oxigênio, onde que ele está? Aqui, ó. Então, entre o oxigênio e hidrogênio, quem que vai atrair o elétron com mais força? Se a gente for pensar aqui, vai ser o oxigênio. Cadê? Ah, essa cor não deu certo. Vamos pegar uma outra cor. Vai ser o oxigênio, né? Então, vai de preto mesmo. Então, ele vai atrair o elétron para ele, ó. Vai atrair. Ele não vai roubar o elétron, né? Ele não vai... Mas que coisa! Eu vou descobrir o que está acontecendo aqui logo, logo. Vai atrair cada um para si. Como ele está atraindo carga negativa, ele vai ficar menos 1 aqui e vai ficar menos 1 aqui. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que a carga do oxigênio, o oxigênio vai ter uma carga. Eu vou colocar aqui, a carga dele vai ser menos 2. Só que assim, a soma da carga dessas moléculas, né, as resultantes, a soma de todas as forças é igual a 0. Quem disse Wilson, Isaac, Newton, a soma de todas as forças é igual a 0. Então, provavelmente o hidrogênio aqui, se ele está perdendo um elétron, eu estou falando perdendo, gente, mas não esqueçam, é a carga aparente, a gente está falando de ligação covalente. Ligação covalente não doa nem perde. É só para vocês entenderem que existe um que vai puxar com um pouco mais de força, né, esses elétrons. Então, esse hidrogênio vai ficar mais 1 e esse outro hidrogênio vai ficar mais 1. Então, o que a gente colocou aqui? A carga aparente. Carga aparente. Eu posso pensar num outro exemplo aqui, quero ver se vocês discutem comigo. Discutem comigo é ótimo, né? Tô sozinha aqui. Mas eu tô vendo vocês, monto a aula pensando em vocês. Ué. Então, vamos lá. Oxigênio. Que molécula é essa? O2, né? O2. Aí a pergunta. Entre o oxigênio e o oxigênio, quem puxa mais? Vamos procurar eles aqui. Quem vai puxar mais? Não tem, né? É uma molécula, a gente chama de molécula apolar, porque não tem polo. Aqui é uma molécula polar, vou até colocar aqui. Molécula polar. Opa. Polar. E aqui a molécula é apolar. Então, por que eu tô escrevendo molecular? Vamos pegar a borracha. Vamos apagar isso.
Então, molécula apolar, não tem polo. Se ela não tem polo, força resultante dela é igual a zero, não puxa para nenhum lado. Nesse caso, a carga aparente vai ser nula, já que ele não puxa para nenhum lado. Então, a carga aparente aqui vai ser nula. Do oxigênio, né? Lógico, a gente só tem o oxigênio. E essa carga aparente do oxigênio aqui, a gente viu que vai ser menos 2. Tudo bem? Espero que sim. Vamos adiante. Então, a gente tem uma estratégia para calcular os NOx, porque vocês imaginam, dá para a gente ficar desenhando todas as moléculas que a gente tem ali, né? Imagina, desenhar todas as moléculas, não tem como. Então, a gente segue um passo a passo e algumas regrinhs. Então, dessas regrinhas, né? Um íon simples, quando a gente tem um íon simples, por exemplo, H+, aqui, né? O2-. O NOx é sempre a sua carga, então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O sódio +1 é o cátion, vai ser sempre +1. A carga é a carga do íon, tudo bem? E aqui, que são alguns... Também a gente já constatou isso, né? Fazendo os exemplos que eu estava fazendo ali com vocês, mas vamos só deixar anotadinho no caderno aí, faça um resuminho. O NOx de uma substância simples de átomos isolados neutros é igual a zero. O que é uma substância simples, né? Vamos lembrar lá do comecinho da química, lá da disciplina. Substância simples, O2 é uma substância simples, H2 é uma substância simples, O3, formadas por átomos do mesmo elemento químico. Então, se eu tenho ligação de O com O, quem vai puxar mais? Ninguém. Quem vai puxar mais o elétron entre hidrogênio e hidrogênio? Não puxa, né? Então, nesse sentido. E para substâncias compostas, que aí a gente tem o exemplo, né, que eu coloquei para vocês da água, é um exemplo de uma substância composta, porque ela é formada por átomos de elementos químicos diferentes, o CO2, né? Então, a soma total das cargas aqui tem que ser zero. Então, eu posso calcular a carga do hidrogênio, eu posso calcular a carga do oxigênio, mas a soma total da carga da molécula é nula, tá? E aqui, em compostos iônicos, a soma das cargas é igual à carga do íon. A mesma situação, né? A soma das cargas vai ser igual tá aqui. Se for simples, vai ser sozinho. Se tiver outros compostos aqui, vai ser a carga do íon, tá? Por exemplo, SO4 menos 2. Quanto que tem que dar a soma total? Menos 2. A gente já vai ver como que calcula isso. Então, vamos exercitar um pouquinho. Eu trouxe essa tabela para vocês, tá, gente? Que é um resuminho, assim, de como que a gente pode... de alguns elementos que tem NOx fixo, né? Por que NOx fixo? Sim, tem alguns elementos, por exemplo, família 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio. Todos esses elementos aqui, não são todos que estão na família 1A, tá? Mas o lítio e o sódio, por exemplo, eles estão na família 1A. Lítio, sódio e potássio. Estão na família 1A. O que acontece com ele? Eles doam um elétron. Então, sempre eles vão doar um elétron. Então, é fixo esse NOx, já é 1. Não importa com quem eles vão se ligar. Outros átomos vão variar de acordo com quem eles estiverem se ligando. Dependendo da eletronegatividade, eles podem atrair o elétron ou não, ou eles podem deixar com que o outro átomo atraia o elétron. Por isso a gente tem aqui. Então, aqui é mais 1, aqui família 2A mais 2, o zinco não é da família 2A, mas também é mais 2, o alumínio tem carga mais 3, hidrogênio mais 1, o oxigênio vai ser sempre menos 2, exceto se ele tiver em forma de peróxido, que é a água oxigenada, daí vai ser menos 1. E aqui, família 7A, quem está na família 7A tem 7 elétrons na última camada, aproveita para revisar. Teoria do octeto, quantos elétrons eles têm que ter? 8. Para ficar com 8, ele tem que ganhar 1, então ele fica com menos 1. Como que a gente faz para calcular isso, então? Eu gosto de fazer um esqueminha que eu faço assim, ó. Eu faço umas bolinhas aqui
E aqui eu coloco o NOx. Professora, você esqueceu de fazer uma bolinha. É a bolinha do L. A bolinha do A. Não. Gente, Na é o sódio, Cl é o cloro e o oxigênio é o oxigênio. O O é o oxigênio. Então, sempre tomem cuidado. Quando tem uma letra maiúscula seguida de uma letra minúscula, é o elemento químico. Tá? A representação desse átomo aqui é Na. Desse átomo, desse elemento químico. Tá bem? Então, o que eu faço? Eu gosto de colocar a carga aqui embaixo, eu coloco o NOx aqui. E aí, eu vou multiplicando por quantos tem e fazendo uma equaçãozinha aqui em cima para fechar zero. Por quê? Esse composto tem que ficar com a carga dele nula, né? Força resultante igual a zero aqui. Então, o sódio. Sódio tá aqui, ó. Vou começar por ele. O oxigênio também não é variável, então eu vou fazer o oxigênio e sódio e vou deixar o cloro por último. Então, a carga do sódio é mais 1, vou colocar ela aqui. O que eu faço? Eu tenho que multiplicar por quantos sódios tem. E daí eu vou formar uma equaçãozinha que eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, tem um sódio, vai ficar mais 1. O oxigênio, menos 2, ó. Olhem aqui na tabela. Menos 2, certo? Então, eu venho aqui, menos 2. Só que eu tenho quantos oxigênios? 4. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Eu sei que isso tem que dar zero. Então, qual que é a carga que vai entrar aqui, que multiplicada por 1 e somada aqui, vai dar zero? Mais 7. Então, a carga do cloro é mais 7. Nessa equação aqui. A carga do cloro, o NOx do cloro. Vocês vão ver que se ele estiver ligado em outras substâncias, estiver ligado em outros átomos, formando novas substâncias, ele vai apresentar uma outra carga. Então, eu vou aproveitar aqui para deixar parecido com 7, que está parecendo com 1 ali, né? Sai. Tá bem? Mais um. Vou fazer esse com vocês e vou deixar esse daqui para vocês exercitarem no finalzinho da aula de hoje. Tá, vamos fazer esse aqui. Fosfato de cálcio. Olha o tamanhão dele. Ele pede qual que é o NOx, então qual que é a carga. NOx, gente, eu falei aula sobre isso, que eu acabei esquecendo de falar o principal, o nome, o que é isso, né? NOx é um número de oxidação. A gente vai ver na próxima aula que quem sofre oxidação... Aqui... A gente vai ver na próxima aula as reações de oxidação, redução, quem sofre oxidação, quem sofre redução, tá? Então, só para não ficar muita coisa de uma vez para vocês. Eu vou escrever ele aqui, só para a gente ver. Como que eu faço? Então, cálcio, 3, PO4, 2. Então, eu vou escrever aqui. As cargas eu vou colocar dentro da bolinha. E aqui em cima eu vou montar minha equação e eu sei que tem que ser zero. Tá certo? Vamos fazer de azul. O cálcio. Se vocês forem na tabelinha lá, aquela tabelinha ali, ó. Aqui, ó. Está ali, ó. Mais 2. Professora, eu tenho que decorar essa tabelinha? De tanto você fazer, você vai acabar decorando. Exceto se você não fizer. É legal você saber, tá? Então, aqui a gente tem cálcio. Opa, cadê? Cadê? Cadê meu negócio? Aqui. Mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por quantos cálcios eu tenho. Esse 3 indica quantos cálcios eu tenho, é o índice. Então, eu vou ficar com mais 6. Agora, eu vou para o oxigênio, porque o oxigênio também é fixo lá, né? Ele é menos 2. Se vocês forem olhar lá, passem para o caderno, para vocês terem, sempre que forem resolver esses exercícios, façam bonitinho no caderno. Sumiu o sinal. Menos 2. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por quantos oxigênios tem. Só que veja, a gente tá em parênteses aqui, ó. Então, esse 2, ele se refere ao oxigênio e também ao fósforo. Ao oxigênio e também ao fósforo. Então, menos 2 vezes 2, 4.
4 vezes 4, 16, sinal negativo. Mas que coisa! Não vou cortar. Não vou cortar essa parte do vídeo. Menos 16, tá certo? E aí o fósforo? Bom, vocês estão vendo aqui, ó, mais 6 com menos 16, que número tem que entrar aqui para dar 0? 10, né? Então, vai ser um número que 10 divididos por 2 vai dar 5 positivo. Vamos fazer o contrário? 5 vezes 2, 10. Então, se eu colocar mais 10 aqui, dá 0, confere? Então, tá certo. Então, o NOx do fósforo é 5. Carga aparente, a gente pode dizer, né? Ou NOx, tá bem? Vou deixar esses aqui para vocês calcularem. Se tiverem alguma dúvida, me procurem. E bons estudos a todos. Até mais!